A quinta rodada do Brasileirão começou na quarta-feira com o Internacional recebendo o Atlético Paranaense no Beira-Rio e o Furacão saiu vitorioso, venceu por 2-0, alcança sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Furacão que foi o último time da Série A a perder a invencibilidade no ano, né? Perdeu ali no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil jogando contra o CRB. No jogo da volta ele recuperou, né? Está nas oitavas, vai enfrentar o Botafogo, atual líder do Brasileirão na Copa do Brasil, semana que vem. Quarta-feira, inclusive, né? Bom, grande vitória do Atlético Paranaense fora de casa. O Internacional estava melhor no primeiro tempo, dominou o primeiro tempo. Só que não é de hoje que o Inter domina o jogo, mas não consegue marcar gols. Quando marca é um só. Tanto que a gente viu resultados, né, apertados para o Internacional na Libertadores. É uma situação também que não está muito fácil para o Inter lá na Libertadores, porque são dois empates em casa. Quer dizer, um empate em casa e um empate fora, né? Dois jogos que o Inter dominou. E a vitória foi por 1-0 apenas. O Inter tem muita dificuldade para marcar gol. O Luiz Adriano colocou duas bolas na trave no primeiro tempo. Enquanto a trave atrapalhou o Luiz Adriano, ajudou o Christian a fazer o primeiro gol do Atlético Paranaense. E depois o William Bigode fez um golaço de cobertura. Coisa que o Luiz Adriano tentou fazer também, mas a bola foi na trave, né? O William Bigode foi direto no gol. Assistência do goleiro Bento. Um dos melhores goleiros do Brasil aí na atualidade. Acho que futuramente estará na seleção brasileira. Eu escalei ele no Cartola, hein? Quem escalou também imitou, hein? Bento. O Santos enfrentou o Bahia na Vila Belmiro e venceu por 3-0. Olha aí, o Eduardo Bauer ficou feliz com esse resultado. David Washington fez seu primeiro gol como profissional pelo Santos, ele tem 17 anos, abriu o placar aos 4 minutos de jogo. Spir Mendonça fez o segundo gol aos 14 minutos e o Ângelo fez o terceiro no comecinho do segundo tempo. Primeiro gol do Ângelo na Vila Belmiro. Ele já tinha marcado gols pelo Santos, mas nunca na Vila. Grande resultado, os dois times que vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino enfrentou o América Mineiro no estádio Nabi Abichedin Bragança Paulista. O jogo terminou empatado em 2-2. O Elinho fez os dois gols do Bragantino. Eu coloquei ele no banco do meu Cartola, mas não dá para trocar, né? O Pedro Raul fez 0 pontos como titular. Beleza. Os outros dois eu coloquei o Pedro e o Everton Cebolinha. O Aloysio Boi Bandido fez os dois gols de pênalti para o América Mineiro. Ele é um dos artilheiros do campeonato, né? 3 gols aí para o Aloysio. Tinha marcado no jogo de domingo contra o Cuiabá. Agora marca contra o Bragantino. Mas o América Mineiro segue sem conseguir vencer. Mas pelo menos somou seu primeiro ponto no campeonato, né? Conseguiu esse empate fora de casa com o Bragantino. Resultado que é amargo para o Bragantino, que venceu o jogo e acabou fazendo 2 pênaltis infantis. Principalmente o segundo, quando já estava 2-1, né? O primeiro até o América saiu na frente, né? E o Bragantino tinha virado o jogo e cedeu o empate novamente. O Cuiabá recebeu o Atlético Mineiro no estádio, na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso. E o Galo atropelou 4-0 para o time de Eduardo Cudê, uma vitória que é muito importante aí para acalmar o ambiente do Atlético Mineiro, né? O Johan abriu o placar aos 13 minutos, o Hulk fez de pênalti, Pavon e Paulinho completaram, né?
Então o Atlético Mineiro alcança sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro de 2023. O Flamengo também alcançou sua segunda vitória, venceu por 2-0 o Goiás no Maracanã. O Pedro abriu o placar aos 8 minutos de pênalti e saiu, substituído após cobrar o pênalti. Ele sentiu a coxa, ele acabou de voltar de lesão, né, no tornozelo. Cobrou o pênalti, estava tudo bem até então. Ele nem comemora o gol, sente a coxa ali, poucos minutos depois pede para ser substituído. Aos 4 minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro faz o 2-0, um golaço de letra do Everton Ribeiro, com a assistência do Everton Cebolinha, de xará para xará. Vitória aí para acalmar um pouco o ânimo do torcedor, né? É a terceira vitória do Sampaoli contra adversários mais fracos, né? Quando pegou adversários do mesmo nível ou mais fortes, no caso foram do mesmo nível, né? Não dá para dizer que esses times são mais fortes que o Flamengo, porque em questão de elenco o Flamengo é mais forte que quase todos os times da América do Sul. Mas as vitórias do Sampaoli aí pelo Flamengo até agora, né, foram contra o Maringá, contra o Nublense e contra o Goiás. A vitória contra o Coritiba na primeira rodada foi com o Mário Jorge auxiliar, né? E o Goiás levou perigo, né? Não foi uma vitória tão tranquila, porque o time do São Paulo ele não passa muito tranquilo. Pelo menos não tomou gol, né? Sem o Santos no gol dessa vez também, foi o Matheus Cunha, o goleiro. O Santos que teve aquele choque com o joelho do Eric no jogo contra o Atlético Paranaense, domingo passado. E não esteve à disposição. Vamos ver se ele vai voltar no fim de semana ou não. O torcedor não quer, pelo visto, né? Davi Luiz também começou no banco. Tá aí outra coisa para explicar. O Fluminense venceu por 2-0 o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro voltando a jogar no Mineirão em 2023. Não tinha jogado ainda. E o Fluminense conseguiu essa grande vitória. É um jogo que o Cruzeiro joga bem, mas não consegue concluir bem as suas chances, né? Finaliza muito mal. A última bola não levou. Não teve uma bola muito perigosa do Cruzeiro, né? O Fábio não fez uma grande defesa. A melhor chance foi a no pênalti, né? Que pra mim não foi pênalti, pra grande maioria. Não vi nada o suficiente ali pra derrubar o Manuel. E se a gente pensar que no mesmo dia na Champions League teve aquele pênalti que foi marcado pelo árbitro em cima do Lautaro Martinez e o VAR tirou, mesma coisa. E nessa o VAR chamou para dar o pênalti, né? Não foi pênalti. E tem aquele ditado: pênalti mal marcado não entra, e não entrou, né? Apesar da confusão ali entre o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues está no Cruzeiro desde o ano passado, um dos melhores jogadores do time na campanha da Série B e continua sendo um dos melhores jogadores do time. O Henrique Dourado acabou de chegar, mas é um dos melhores batedores de pênalti aí do futebol recente, né? Eu nunca vi o Henrique Dourado errar um pênalti. E ele queria a bola para bater o pênalti. Inclusive seria a lei do ex, uma chance menor ainda dele errar. Só que o batedor é o Bruno Rodrigues. Ele não quis dar a bola, bateu a primeira vez, o Fábio defendeu. Mandaram voltar porque o Fábio se adiantou. Na segunda cobrança, ele mandou para fora, né? A bola chegou a dar uma triscada na trave e pegou a direita. Então, aí gerou bastante polêmica que o Henrique Dourado seria o culpado pelo Bruno Rodrigues errar o pênalti, né? E aí fora, né, quem acha que o Bruno Rodrigues apostou e tinha que errar o pênalti. Mas eu acredito que não, realmente ele se desestabilizou com a pressão feita pelo Henrique Dourado. Aí vai no emocional de cada um, né? Tem gente que fica assim mesmo e vai errar. O cara pode ser bom o suficiente, bater o pênalti e depois pegar na cara dele e a bola. Né? Igual o Felipe Viseu fez o gol contra o Corinthians lá em 2017 e saiu mostrando o dedo pro Rodolfo, né? Mas aí, Ganso e Germancano fizeram os gols do Fluminense. Um golaço do Germancano, né? Não pelo cabeceio dele, mas sim pela jogada, que começou lá atrás com o Fábio saindo jogando, né? A gente exalta muito quando erra, né? Aí a gente bota pra falar igual no jogo passado, contra o Vasco. Ó, o Fábio errou, não pode sair jogando assim. Aí quando sai jogando e dá certo, ninguém lembra que a jogada começou no goleiro. O Fluminense ficou tocando a bola por quase 2 minutos, terminou no golaço ali de cabeça do Cano, assistência do Guga. Mas teve um chapéu do Marcelo na defesa. Teve um toque de letra sensacional do Ganso ali para o John Arias, né? E acabou terminando no cruzamento do Guga para o Cano fazer o gol. O Ganso que tinha feito o primeiro. Então, o Cruzeiro termina com 27 finalizações, 5 no gol. O problema foi a execução das finalizações. Agora, de chances criadas, o Cruzeiro está de parabéns pela atuação, né? O Pepa recuperou o time do Cruzeiro, comparado ao que o time estava jogando antes, né?
E ele estava bem empolgado para treinar o time no Mineirão, infelizmente não conseguiu a vitória para ele, mas teve uma boa atuação. Tem que caprichar mais na finalização e tem que resolver esse problema, né? Quem é que vai bater o pênalti? O Bruno Rodrigues é titular, o Henrique Dourado não é, né? Ele entrou no segundo tempo. Agora, eu acho que se tiver em campo, o Henrique Dourado tem que ser o batedor, porque ele é o melhor batedor. Mas naquela situação, a decisão tinha que ser do treinador e ele decidiu que era o Bruno Rodrigues. O Henrique Dourado poderia ter respeitado, né? Até porque ele chegou agora também. O Palmeiras atropelou o Grêmio no Allianz Parque 4-1, uma partida aí também de almanaque do Palmeiras, né? Que vitória, sem dar chance nenhuma ao Grêmio, apesar do time ter empatado o jogo ali no final do primeiro tempo, mas foi só isso, né? Um golaço, inclusive, do Bitelo para empatar o jogo. O Rafael Veiga tinha aberto o placar de cabeça, né? Assistência do Mike, que fez uma partidaça, né? Um gol e duas assistências. Que atuação do Mike. Vai ficar difícil pro Marcos Rocha voltar, hein? E o Veiga jogando muito também, não é de hoje, né? É o melhor meio do Brasil na atualidade. Claro, a gente tem outros jogando muito, como o Ganso. O Renato Augusto estava jogando muito bem até se machucar, mas como se machucou, e para mim o Veiga já estava melhor. O Arrascaeta também, né? Outro que também se machucou. Hoje o Veiga e o Ganso são os melhores. O Veiga tem um perfil mais artilheiro, né? E fez aí 2 gols. Para mim é o melhor batedor de pênaltis do Brasil atualmente. Fez o segundo gol de pênalti, né, no segundo tempo. Isso que o Bitelo tinha feito o golaço lá para empatar. O Mike fez o terceiro gol do Palmeiras, uma linda jogada também. Eu falei da jogada do Fluminense no gol contra o Cruzeiro, né, no gol do Cano. Essa jogada do Mike também é um momento que o Palmeiras toca a bola por muito, quase 2 minutos. E termina ali com o Mike fazendo o gol. E o Luan, ele tão criticado, né, que perdeu 2 mundiais do Palmeiras. Ele fez o gol que sacramentou a vitória do Verdão. Luizito Soares foi poupado dessa vergonha do Grêmio, né? Ele nem sequer viajou para São Paulo. Ficou assistindo o jogo pela TV, vendo o Grêmio tomar esse sacode. Era um jogo que já era esperado que o Grêmio fosse perder, mas olha só, né? Eu não sei. O Soares foi poupado, a desculpa era porque gramado sintético, ele descansou muito no jogo de domingo. Cara, sei, normalmente você poupa no jogo mais fácil para jogar o jogo mais difícil, né? Tá, aceitar a derrota, né? E o Renato Gaúcho disse que ele está acompanhando a Champions League, que os times lá também estão falhando, e insiste em falar que o Grêmio joga um dos melhores futebols do Brasil. Está no mesmo nível do Palmeiras, está no mesmo nível do Palmeiras aí. Do Fluminense, está no mesmo nível. O Vasco foi até o Paraná enfrentar o Coritiba no estádio Couto Pereira e o jogo terminou empatado em 1-1. Ganhou quem não assistiu a partida, principalmente no primeiro tempo, né? Que primeiro tempo horroroso, com o Coritiba deixando o Vasco criar o jogo, né? Deixando a bola para o Vasco tomar as atitudes, e o Vasco é péssimo nisso, né? Conseguiu a vitória lá contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, a única vitória do Vasco até aqui nessas 5 rodadas. Empatou com o Palmeiras, 2 bons resultados, né? Contra times muito mais fortes do que ele. Aí pegou o Bahia em casa, perdeu, empatou com o Fluminense, dando sorte também. E agora, eu não esperava, eu tava contando com a derrota já, né? Quando o Vasco empatou, eu não acreditei. Não vai virar, será que vira? Será que vira? Até cheguei a ter esperança que fosse virar, mas aí o Barbieri vai lá e tira o Pedro Raul, que não tava jogando nada, é verdade, mas ele não recebe uma bola boa. Eu falei, a culpa não é dele. Ele só tem chance ruim, cara. Não tem uma chance boa pra ele fazer gol, é difícil, né? Tem culpa também? Tem, mas não é, no geral não é dele. O Vasco a cada partida piora e é um time que tem mais tempo para treinar, né? Um dos times que mais tem tempo para treinar no Campeonato Brasileiro, né? Claro, tirando ali Cuiabá, que também tem o mesmo tempo. Quem mais? O próprio Coritiba também só tá no Brasileirão. Mas são times inferiores ao Vasco, né? Investimento bem menor. E o Vasco precisa, sim, se reforçar mais. Só que esse time, mesmo com as peças que tem, eu acho que ainda falta um armador, claro, e reservas. Ou titulares, na verdade, falta tudo. Deveria estar jogando melhor, né? Deveria estar jogando melhor. Ter outra ideia de jogo que não seja se defender e fazer gol na sorte, né? Porque o contra-ataque também não é eficiente. É um contra-ataque. Pô. Bola no Peck e se vira, Peck. Se o Peck não tiver bem, acabou. O Alex Teixeira não aguenta também. Se não, mais uma vez o Léo Jardim foi herói, né? No primeiro tempo ele fez 2 boas defesas antes do gol do Coritiba.
Mas também quase. Ele cometeu uma falha no segundo tempo, mas o Galaz acabou salvando em cima da linha. Outro aí que não dá pra entender porque ele entra todo jogo e não joga nada, né? Pelo menos salvou um gol em cima da linha. E também deu o cruzamento lá pro gol do Eric Marcos, né? Esse sim merece mais oportunidade. O Vasco vai perder agora dois jogadores, né? O Andrei Santos e o Marlon Gomes que vão disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. O Vasco, em questão do Andrei, não tinha outra escolha, né? Tinha que liberar mesmo porque tá no contrato lá de empréstimo com o Chelsea. E depois disso ele vai fazer um ou dois jogos, né? Porque já vai se apresentar o Chelsea ali em junho. E se a seleção for muito longe, né? Capaz ele nem jogar mais pelo Vasco. Não estava jogando tão bem assim, né? Eu acho que a torcida tá pegando o pé até demais. Só que realmente ele não tá jogando bem. Agora, quanto ao Marlon Gomes, o Vasco podia ter segurado, né? Mas também. O Botafogo, esse sim, tá voando, 100% de aproveitamento, quinta vitória no campeonato, líder absoluto, 3-0 em cima do Corinthians. O artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares, marcou dois gols, um de cabeça ali. De cabeça não, né? Teve o cabeceio e no rebote ele fez. A bola bateu na trave ali e no rebote em cima da linha o Tiquinho foi lá completar. Fez o gol de pênalti no segundo tempo e o Carlos Eduardo fez o gol para fechar a conta. Um golaço, né? Uma jogada espetacular ali. Mais uma vez, lembrando lá do jogo do Fluminense e do Palmeiras. Essa não teve tanto tempo do Botafogo com a bola, mas foi sensacional. O Corinthians muito mal, né? Segue muito mal. O Luxemburgo apostando aí em garotos da base, né? O estilo dele. E o Wesley foi talvez o melhor jogador do Corinthians em campo. Levou bronca ainda do Yuri Alberto e do Roger Guedes, né? Porque realmente ele fez uma jogada muito legal, mas a conclusão foi péssima. Só que será que se ele tocasse pro Yuri Alberto ele ia fazer o gol? Na fase atual, acho que não. Mas também, né, a galera tá exagerando, falando, nossa, o Roger Guedes e o Yuri Alberto não pode falar assim com o garoto, pô. Por que não? E o garoto levou na boa ainda, né? A galera é muito chata, né? Só o Luxemburgo pode. Ah, está aí. Grande vitória do Botafogo. A torcida do Botafogo chegou a pedir a saída do Luiz Castro algumas vezes, né, no ano passado. Nesse ano também, após a campanha ruim no Campeonato Carioca. Mas eu acho que ele é um bom treinador, né? Ótimo comentarista também. É, e tá fazendo um bom trabalho no Botafogo. A diretoria fez bem mantê-lo, né? É diferente aí do que estão falando do Vasco. Olha só, né? Já estão usando exemplo. A torcida do Botafogo queria que o cara saísse, ele tá aí, agora o Botafogo é líder. Né? Um ano depois. Lembrando que ele chegou no Botafogo no ano passado, no começo do ano. E agora tá dando certo. O Botafogo vai ser campeão brasileiro? Não dá pra cravar nada. Não é o melhor time. O Palmeiras tá ali com 2 pontos atrás. O Fluminense também é um time melhor que o Botafogo. Só que tá um pouco mais pra trás. O Botafogo ainda tem a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil em paralelo. Se for para jogar as três competições, o Botafogo não aguenta, o Fluminense também não. O Palmeiras pode aguentar. Agora, igual no ano passado, né? O Palmeiras foi eliminado das outras competições e sobrou o brasileiro. Quem foi eliminado vai ganhar. O Palmeiras continua para mim sendo o favorito. Mas muito mérito ao Botafogo, tá jogando muito bem. E dessa vez realmente jogou bem, né? Contra o Atlético Mineiro também. Para os outros partidos que a gente achava que era só resultado. Dessa vez, resultado e desempenho, né? Desempenho e atuação. O São Paulo foi enfrentar o Fortaleza no Castelão e empatou em 0-0. Expulsão para os dois lados. O Brits foi expulso pelo Fortaleza, o Rodrigo Nestor pelo lado do São Paulo. Mesmo sendo 0-0, segundo 0-0 do Brasileirão, esse jogo foi bem melhor do que Vasco e Coritiba. Que olha os jogos aí da próxima rodada. Ó. Amanhã tem Bahia e Flamengo, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, Atlético Mineiro e Internacional às 9. Domingo, 4 da tarde, Dia das Mães, tem Grêmio e Fortaleza, Vasco e Santos, Corinthians e São Paulo. Será que agora o São Paulo consegue finalmente quebrar o tabu? Né? O São Paulo nunca ganhou do Corinthians em Itaquera, na Neoquímica Arena. Talvez esse seja o melhor momento aí para ganhar, né? Porque o Corinthians está numa fase terrível, o São Paulo está numa fase razoável, né? Com o Dorival Júnior aí, está numa fase razoável. O Atlético Paranaense enfrenta o Coritiba, mais um clássico aí nessa rodada. Atletiba, domingo às 6h30.
6h30 também tem Goiás e Botafogo em Goiânia. América Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro. Não tem jogo na segunda-feira, então segunda-feira a gente vai poder fazer a live nesse horário, né? Não vai precisar ser lá às 10 da noite. Vamos ver como é que está a classificação então. Botafogo líder absoluto com 15 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 13. O Fluminense tem 10 na terceira posição. O Atlético Paranaense tem 9, assim como o Cruzeiro e Fortaleza. O São Paulo está isolado com 8 pontos. O Atlético Mineiro tem 7 pontos, assim como Santos, Grêmio e Internacional. Com 6 pontos temos Flamengo, Bahia e Vasco. O Bragantino também. Com 4 tem Corinthians e Cuiabá. O Cuiabá já dentro da zona de rebaixamento. Embora as estatísticas sejam iguais, né? Os dois têm uma vitória, um empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos. Agora, por que o Cuiabá está atrás? Ou é ordem alfabética ou é número de cartões, né? O Goiás está em 18º lugar com 3 pontos. O Coritiba está em 19º com 2. E o América Mineiro, lanterna, com 1. Né? Coritiba e América seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Coritiba pelo menos conseguiu 2 empates, né? Mas o América tem um desempenho melhor que o do Coritiba. Eu vejo o América com mais perspectiva de melhora em relação ao Coxa. Tiquinho Soares é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 5 gols. A gente achava que o Luizito Soares fosse o artilheiro, né? Mas é o Tiquinho Soares. Rafael Veiga tem 4, Aloísio Boi Bandido tem 3, Hulk tem 3 também. E o Moisés do Fortaleza também tem 3 gols. Nas assistências, Aderlan do Bragantino, Aleph Manga, que foi pego no esquema de aposta, Alex Teixeira, Eduardo do Botafogo, vários jogadores aí com 2 assistências, né? Inclusive o próprio Tiquinho Soares, o cara do Brasileirão até aqui, né? Vamos falar de Série B?